O Encontro, de Edgar Allan Poe. Espera por mim. Não deixarei de te encontrar no Vale Profundo. Elegia sobre a morte de sua mulher por Henry King, bispo de Chichester. Malfadado e misterioso homem, aturdido no brilho da tua própria imaginação e consumido pelas chamas da tua própria juventude. Vislumbro de novo a tua imagem. Mais uma vez, tua figura se ergueu diante de mim. Não há não como tu estás, perdido nas sombras do vale gelado. Mas como deverias estar dissipando uma vida de esplêndida meditação na cidade das visões turvas, tua própria Veneza, aquela que é um Elísio do mar, a preferida das estrelas, aquela em que as amplas janelas dos palácios renascentistas contemplam, com expressão absorta e amarga, os segredos das águas silenciosas. Sim, repito, como deverias estar. É certo que existem outros mundos além deste, outras ideias além das ideias da maioria, outras especulações além das especulações do sofista. Quem poderá questionar então tua conduta? Quem poderá te censurar por tuas horas visionárias ou denunciar tuas ocupações como desperdício de vida, quando elas eram somente a superabundância das tuas energias inesgotáveis? Foi em Veneza, embaixo da arcada coberta que chamam de Ponte di Sospiri, que encontrei pela terceira ou quarta vez a pessoa de quem falo. É com lembranças confusas que rememoro as circunstâncias do encontro. Porém recordo como poderia esquecer, a meia-noite escura, a Ponte dos Suspiros, a beleza da mulher, o gênio do amor que percorria o estreito canal para cima e para baixo. Era uma noite de escuridão incomum. O grande relógio da piazza soara à 5ª hora da noite italiana. O largo do Campanile estava deserto e silencioso, e as luzes no Palácio Ducal se extinguiam rapidamente. Da Piazzetta, eu voltava para casa pelo Grand Canal. Quando minha gôndola alcançou a entrada do canal de San Marco, uma voz feminina vinda de seus recessos irrompeu de súbito na noite, num grito selvagem, histérico, continuado. Sobressaltado com o grito, levantei-me, e o gondoleiro, deixando escapar seu único remo, perdeu-o no negrume da água. Não havia nenhuma possibilidade de recuperá-lo, portanto, ficamos ao sabor da corrente, que ali empurra do canal maior para o menor. Como um enorme condor de plumagem negra, flutuamos aos poucos na direção da Ponte dos Suspiros. De repente, milhares de tochas lampejaram nas janelas e nas escadarias do Palácio Ducal e transformaram a treva espessa num dia lívido e sobrenatural. Uma criança escorregara dos braços da própria mãe e de uma janela alta do imponente prédio caíra no profundo e turvo canal. As águas tranquilas se fecharam placidamente por sobre a vítima. E embora minha gôndola fosse a única que se via, muitos mergulhadores audazes já estavam na água, procurando em vão pela superfície, buscando o tesouro que, ai deles, só podia ser encontrado no fundo do abismo. Na entrada do palácio, sobre grandes lajes de mármore negro, alguns passos acima da água, estava parada uma figura que quem então viu não pôde esquecer nunca mais. Era a Marquesa Afrodite, a adoração de Veneza, a mais alegre entre os alegres, a mais formosa onde todas eram lindas, mas era a jovem esposa do velho e intrigante Mentone, e mãe daquela bela criança, seu primeiro e único filho, que agora, no fundo das águas sombrias, pensava de coração amargo nas doces carícias maternas e esgotava suas últimas forças e sua pequena vida tentando chamar a mãe. Ela estava parada e sozinha. Seus pezinhos descalços, prateados e cintilantes, rebrilhavam no mármore negro. Seus cabelos, ainda não desfeitos por completo de uma arrumação de baile, cacheavam como jacinto, mergulhados em diamantes, em torno de sua cabeça clássica. Um tecido drapejado, diáfano, branco como neve, parecia ser a única veste a cobrir suas formas delicadas. Mas o ar da meia-noite de verão estava quente, sinistro e silencioso, e não havia um único movimento naquele corpo de estátua. Não havia movimento nem mesmo nas dobras de seu vestido vaporoso, imóvel como o mármore da estátua de Níobe. Porém, como era estranho! Seus grandes olhos resplandecentes não estavam voltados para baixo, para a cova que abrigava sua esperança luminosa.
estavam fixados numa direção totalmente diversa. A prisão da Sereníssima República é, creio, o edifício mais majestoso de toda Veneza. Mas por que motivo aquela dama cravava nele o seu olhar, quando abaixo dela seu próprio filho jazia afogado? Esse umbroso e lúgubre prédio se elevava bem em frente à janela de seu quarto. O que poderia haver então em suas sombras, em sua arquitetura, em suas cornijas solenes e cobertas de era, que a Marchesa de Mentoni não tivesse visto 1000 vezes antes? Tolice! Quem não lembra que em momentos como esse, o nosso olho, como um espelho quebrado, multiplica as imagens de seu pesar e vê em inúmeros lugares longínquos a dor que está ao alcance da mão. Muitos passos acima da Marquesa, na altura do portão que dava para o canal, via-se em traje de gala a figura de Sátiro de Mentoni em pessoa. Ele estava ocupado, ao acaso, em arranhar um violão e parecia mortalmente entediado por ter de dar orientações para o resgate de seu filho. Chocado e estupefato, não tive forças para sair da posição ereta e petrificada em que me encontrava desde que ouvira o grito. Pálido e rígido em minha gôndola funérea, flutuando entre o grupo atarefado, devo ter apresentado àqueles homens uma visão fantasmagórica e agourenta. Os esforços não deram em nada. Muitos dos nadadores mais enérgicos já não mostravam o mesmo empenho e se rendiam a um desânimo pesado. Parecia não restar esperança para o filho, e menos ainda para a mãe. Mas então, do interior daquele prédio umbroso, já mencionado como parte da prisão da Sereníssima República, defronte ao parapeito da Marquesa, um vulto envolvido num manto saiu para a luz e, depois de uma pausa à beira da descida vertiginosa, mergulhou de cabeça no canal. Instantes depois, com a criança viva e respirando em seus braços, ele já estava ao lado da Marquesa sobre as lajes de mármore. Seu manto, encharcado e pesado de água, foi desabotoado e caiu dobrado a seus pés, descobrindo assim, aos olhos maravilhados dos espectadores, a figura graciosa de um homem muito jovem, cujo nome reverberava então na maior parte da Europa. O Salvador não disse nada, mas a Marquesa, ela agora vai tomar seu filho nas mãos, vai apertá-lo de encontro ao coração, vai se grudar ao corpo pequenino e cobri-lo de carícias. Não, ai dela! Outros braços o tomaram das mãos do estranho, outros braços o levaram para longe e o carregaram despercebidos para dentro do palácio. E a Marquesa? Seus lindos lábios tremem. As lágrimas se acumulam em seus olhos, olhos que, como as folhas de acanto para Plínio, são macios e quase líquidos. Sim, lágrimas se acumulam em seus olhos. E vejam, o corpo dela vibra desde a alma e a estátua ganhou vida. A palidez do semblante de mármore, a intumescência do busto de mármore, a pureza absoluta dos pés de mármore, de súbito tudo se tinge de um rubor incontrolável, e um ligeiro arrepio estremece suas formas delicadas, como a suave brisa napolitana que toca os lírios prateados da relva. Por que deveria corar aquela dama? Para tal pergunta não há resposta, a não ser que, tendo abandonado a privacidade de seu boudoir na pressa ansiosa e aterrorizada de seu coração de mãe, ela tivesse deixado de proteger seus pezinhos com chinelos e tivesse esquecido completamente de cobrir de forma devida seus ombros venezianos. Que outra razão possível podia haver para que ela corasse assim? Para aquele olhar selvagem e atraente? Para o tumulto incomum do busto arfante? Para a compressão convulsa da mão que treme, a mão que acidentalmente caiu, enquanto Mentoni se dirigia para o palácio, sobre a mão do estranho? Que razão podia haver para o tom baixo, para o tom singularmente baixo daquelas palavras sem sentido que a dama proferiu às pressas ao lhe dar adeus? Conquistaste, ela disse ao estranho, ou então os murmúrios da água me enganaram. Conquistaste, uma hora depois do nascer do sol, vamos nos encontrar. Que assim seja. O tumulto cessara, as luzes se apagaram no palácio, e o estranho, que agora eu reconhecia, estava só sobre as lajes. Ele tremia numa comoção inconcebível, e seus olhos procuravam por uma gôndola. O mínimo que eu podia fazer era lhe oferecer os serviços da minha. Ele aceitou a cortesia.
Arranjamos um remo na entrada do palácio e seguimos juntos para sua casa, e ele rapidamente recuperava o domínio de si, falando em termos afetuosos de como nos conhecemos e convivemos um pouco no passado. Existem assuntos sobre os quais me dá prazer ser minucioso. A figura do nosso estranho, vou chamá-lo assim mesmo, ele era ainda um estranho no mundo inteiro. A figura do nosso estranho é um desses assuntos. Em altura, ele devia ser antes menor do que maior que a média, se bem que em momentos de intensa paixão, seu corpo se expandisse, desmentindo minha avaliação. A simetria leve e quase magra de seu talhe se prestava mais àquela peripécia que ele realizara na Ponte dos Suspiros, do que à força hercúlea que, como se sabia, ele empregava sem esforço em ocasiões de grande perigo e emergência. Com a boca e o queixo de uma divindade, com olhos indômitos, plenos, líquidos, cujas sombras variavam do castanho puro ao azeviche intenso e brilhante, e com uma profusão de cabelos negros e cacheados, entre os quais surgia em intervalos o marfim luminoso de uma testa de largura incomum, suas feições possuíam uma harmonia clássica, que só vi, talvez, nas feições de mármore do imperador Cômodo. Seu semblante era, no entanto, daqueles que todos já viram a certa altura da vida, e nunca mais voltaram a ver. Não havia nele nada de peculiar, nenhuma expressão predominante que se fixasse na lembrança, um semblante para ser visto e ao mesmo tempo esquecido, mas esquecido com um vago e incessante desejo de vê-lo de novo na memória. Não que o espírito de cada paixão fugaz falhasse sempre em deixar sua imagem no espelho daquele rosto, mas o espelho, sendo espelho, não retinha nenhum vestígio da paixão quando a paixão partia. Quando o deixei, na noite de nossa aventura, ele me pediu, de um modo que pareceu insistente, que o visitasse muito cedo na manhã seguinte. Assim que amanheceu, portanto, eu já me encontrava em seu palácio, uma daquelas enormes estruturas de pompa sombria, mas fantástica, que se elevam acima das águas do Grand Canal, nos arredores do Rialto. Fui acompanhado por uma ampla escada em caracol, revestida de mosaicos, até um aposento cujo esplendor inigualável irrompia pela porta aberta numa verdadeira explosão de luz, e fiquei cego e tonto diante de sua suntuosidade. Sabia que o meu conhecido era abastado. Rumores davam conta de suas posses em relatos que cheguei a considerar ridículos e exagerados. Quando olhei em volta, porém, não consegui crer que alguma riqueza pessoal em toda a Europa pudesse suplantar a magnificência principesca que fulgia e resplandecia em torno de mim. Embora, como afirmei, o sol já tivesse despontado, o quarto permanecia iluminado e brilhante. Por essa circunstância, e pelo ar de exaustão que se via no semblante do meu amigo, julguei que ele passara a noite toda em claro. Na arquitetura e nos adornos do aposento, o propósito evidente era deslumbrar e assombrar. Na decoração, pouca atenção fora dedicada ao que chamamos tecnicamente de harmonia, ou às convenções da nacionalidade. O olhar pulava de um objeto para outro e não se detinha em nada, nem nos grotescos dos pintores gregos, nem nos exemplares dos melhores tempos da escultura italiana, nem nos enormes entalhes do Egito inculto. Em todos os cantos, tapeçarias opulentas tremiam na vibração de uma música baixa e melancólica, que vinha não se sabia de onde. Os sentidos eram invadidos por uma mistura confusa de perfumes, que exalavam de estranhos incensórios retorcidos, junto com múltiplas línguas bruxuleantes de um fogo esmeralda e violeta. Os primeiros raios do sol afluíram para o quarto pelas janelas, cada uma delas formada por uma peça inteiriça de vidro carmesim. Indo e vindo em 1000 reflexos, escapando de cortinas que desciam de cornijas como cataratas de prata derretida, esses feixes gloriosos mesclavam-se aos poucos com a luz artificial e despejavam-se em camadas suaves sobre um luxuoso carpete de tecido chinês, aquoso dourado. Ha, 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 riu o proprietário, oferecendo-me um assento quando entrei no quarto e jogando-se de costas ao comprido sobre uma otomana. Vejo, ele disse, percebendo que eu não conseguia me adaptar de pronto ao decoro de uma acolhida tão singular. Vejo que está espantado com meu quarto,
com minhas estátuas, com meus quadros, com minhas concepções particulares em arquitetura e tapeçaria. Absolutamente embriagado com minha magnificência, mas me perdoe, meu caro. Aqui seu tom de voz baixou até um verdadeiro espírito de cordialidade. Peço perdão pela risada inóspita. O senhor parecia espantado ao extremo. Além disso, certas coisas são tão completamente ridículas que diante delas um homem só pode rir, ou então morre. Morrer rindo, eis a morte mais gloriosa entre todas as mortes gloriosas. Sir Thomas More. Que homem distinto era Sir Thomas More. Sir Thomas More morreu rindo. Textor, o senhor lembra. E nas absurdidades de Ravisius há uma longa lista de personagens que tiveram o mesmo esplêndido fim. Mas o senhor sabe, continuou pensativo, que em Esparta, na atual cidade de Palaiotchora, em Esparta, a oeste da cidadela, num caos de ruínas indistintas, há uma espécie de pedestal no qual ainda podem ser lidas as letras lasm. Elas, sem dúvida, fazem parte da palavra gelasma. Ora, em Esparta existem 1000 templos e santuários para 1000 divindades diferentes. É extremamente estranho que o altar do riso tenha sobrevivido a todos os outros. Mas no presente caso, prosseguiu, com uma singular alteração na voz e nas maneiras, não tenho direito de me divertir às suas custas. O senhor só poderia ficar desnorteado. A Europa não é capaz de produzir algo tão refinado como esse meu gabinete real. Meus outros aposentos nem se comparam a isso. São apenas extravagantes, elegantes e insípidos. Isso é melhor do que a moda, não? Esse recinto é uma volúpia para quem o vê. Isto é, ele se torna um objeto de desejo para aqueles que só podem tê-lo à custa de tudo o que possuem. Eu me precavi, contudo, contra qualquer profanação. Com uma exceção, o senhor é o único ser humano, além de mim e do meu criado, que foi admitido nos mistérios deste território imperial desde que ele foi ornamentado desta maneira. Eu me curvei em gratidão, porque a sensação opressora de esplendor e perfume e de música, somada à excentricidade de seu discurso e de suas maneiras, impediu-me de exprimir em palavras o que eu deveria ter elaborado como saudação. Aqui, ele prosseguiu, levantando-se, pegando-me pelo braço e passeando pelo aposento. Aqui estão pinturas que vão dos gregos até Cimbaue, e de Cimbaue até a atualidade. Muitas são escolhidas, como o senhor vê, sem muito respeito ao bom tom e às belas artes. São todas, no entanto, decorações apropriadas para paredes como estas. E aqui temos chef-d'œuvre dos grandes artistas desconhecidos. Aqui, obras inacabadas de homens cujos nomes, celebrados no passado, as academias relegaram ao esquecimento e a mim. O que o senhor acha? Disse ele, virando-se abruptamente enquanto falava. O que o senhor acha desta Madonna della Pietà? A Madonna de Guido? Exclamei com todo o entusiasmo de minha alma, pois eu já tinha os olhos tragados por seus encantos insuperáveis. A Madonna de Guido? Como o senhor pôde obtê-la? Ela é para a pintura o que a Vênus é para a escultura, sem dúvida. Ah! Exclamou ele pensativo. A Vênus, a bela Vênus, a Vênus dos Médici, a da cabeça diminuta e do cabelo dourado. Parte do braço esquerdo aqui sua voz ficou baixa, quase inaudível, e todo o direito são restaurações, e na coqueteria daquele braço direito reside, creio, a quintessência da afetação. Quero a Vênus de Canova. O Apolo também é uma cópia, não pode haver dúvida. Cego que sou, não consigo ver a inspiração ostensiva do Apolo. Não consigo evitar, peço piedade, mas não consigo evitar. Prefiro o Antino. Não foi Sócrates quem disse que o escultor encontrou sua estátua dentro do bloco de mármore? Então Michelangelo não foi nada original em seu dístico. Non all'ottimo artista alcun concetto che un marmo solo in se non circunscriva. Alguém já afirmou, ou deveria ter afirmado, que na conduta do verdadeiro cavalheiro nós podemos sempre identificar uma diferença em relação ao comportamento do homem vulgar, sem que possamos determinar com precisão no que consiste essa diferença. Admitindo que a afirmação se aplicasse do modo mais pertinente à conduta exterior do meu interlocutor, senti, naquela acidentada manhã, que ela se aplicava ainda mais ao seu temperamento moral e ao seu caráter.
Não posso definir bem a peculiaridade de espírito que parecia colocá-lo tão completamente à parte de todos os outros seres humanos. Posso apenas atribuí-la a um hábito de reflexão intensa e continuada que permeava até mesmo suas ações mais triviais, invadindo seus momentos de folgança e se emaranhando em seus rompantes de alegria, como as serpentes que saltam dos olhos de máscaras sorridentes nas cornijas dos templos de Persépolis. Contudo, não pude deixar de observar mais de uma vez, no tom ao mesmo tempo leviano e solene com que ele discorreu, em comentários breves sobre assuntos de pouca importância, algo como uma trepidação, uma certa unção nervosa na atitude e na fala, uma excitabilidade inquieta, um ar que me parecia de todo inexplicável e que, em alguns momentos, chegava a me alarmar. Com frequência, ele parava no meio de uma frase cujo começo esquecera, e parecia ficar escutando algo com a mais profunda atenção, como que esperando a chegada repentina de um visitante ou ouvindo sons que só existiam na sua imaginação. Foi durante um desses devaneios ou intervalos de aparente abstração que, virando uma página da bela tragédia Orfeu, do poeta e estudioso Poliziano, a primeira tragédia italiana nativa, o livro estava sobre uma otomana ao meu lado, descobri uma passagem sublinhada a lápis. Era uma passagem do fim do terceiro ato, uma passagem da emoção mais enlevada, uma passagem que, embora manchada de impureza, homem nenhum lerá sem um frêmito inaudito, mulher nenhuma lerá sem um suspiro. A página inteira estava borrada com lágrimas frescas, e numa entrefolha ao lado liam-se os seguintes versos, escritos em inglês. E numa caligrafia tão diferente da peculiar letra do meu amigo que tive alguma dificuldade em reconhecer que eram dele. Foste tudo para mim, amor, o todo em minha alma, ilha verde no mar. Amor, a fonte que acalma, as cores na grinalda, em flor, a fruta em minha palma. Ah, o sonho e a promessa. Ah, a estrela que indicava. E morre agora à pressa. A voz além chamava. O findo não interessa, mas fim da alma estava. Muda parada, opressa. Não vejo nada em mim. A vida se apagou. Acabou, acabou, acabou. O mar se expressa assim às areias que tocou. Refloresça a planta abatida no jardim. Renasça a águia que tombou. Meus sensos já deliram, e as horas de aflição no escuro transigiram. Teus passos buscarão. Na Itália as sombras viram em leio dança clarão. Ah, passado atroz, de mim foste roubada. Do amor o fim e após a nobreza suja o nada. Em mim só resta a voz que troveja atormentada. Que estes versos tenham sido escritos em inglês, não sabia que o autor tinha familiaridade com essa língua. Não chegou a ser grande surpresa. Eu tinha perfeita noção do alcance de seus conhecimentos e do prazer inusitado com que ele escondia sua erudição, de modo que a descoberta não me causou espanto. Mas a indicação de local, na datação do texto, foi para mim, devo confessar, um assombro. Onde originalmente fora escrito Londres, havia um rabiscado forte, insuficiente, contudo, para ocultar a palavra num olhar atento. Como eu disse, foi uma descoberta assombrosa, pois lembro bem que, em uma conversa anterior com meu amigo, perguntei especificamente se ele em algum momento conhecera em Londres a Marchesa de Mentoni, que por alguns anos, antes do casamento, residira na cidade. E sua resposta, se não estou enganado, deu a entender que ele nunca visitara a metrópole da Grã-Bretanha. Posso acrescentar aqui também que em mais de uma ocasião ouvi, sem é claro dar crédito a uma informação que envolvia tantas improbabilidades, que ele, o estranho de quem venho falando, não apenas nascera na Inglaterra, como recebera a educação britânica. Há uma pintura, ele falou sem perceber que eu tomara conhecimento da tragédia. Ainda há uma pintura que o senhor não viu, e removendo uma cortina, descobriu um retrato de corpo inteiro da Marquesa Afrodite. Era o máximo que a arte podia alcançar na representação daquela beleza sobre-humana. A figura etérea que eu vira na noite precedente nas escadas do Palácio Ducal estava diante de mim outra vez. Mas na expressão do semblante, todo luminoso em sorrisos, ainda espreitava que anomalia incompreensível. Aquela mancha vacilante de melancolia
que sempre será inseparável da beleza perfeita. Seu braço esquerdo estava dobrado sobre o busto. O esquerdo apontava para baixo, para um jarro de estilo curioso. Um pezinho de fada, o único visível, mal tocava o chão, e quase indistinto na atmosfera brilhante que parecia cingir e sagrar sua formosura, flutuava um par de asas, as mais delicadas que se pudessem conceber. Meu olhar se voltou da pintura para a pessoa do meu amigo, e as palavras vigorosas do Bussy d'Amboise de Chapman vibraram como que por instinto em meus lábios. Ereto ele está como estátua romana, assim ficará, até que a morte o transforme em mármore. Venha, ele disse por fim, voltando-se para uma mesa de prata maciça, esmaltada com requinte, sobre a qual se viam cálices de coloração fabulosa, junto a 2 grandes jarros etruscos, modelados no estilo extraordinário do exemplar do primeiro plano da pintura que continham, supus, vinho Johannisberger. Venha, falou abruptamente. Bebamos. É cedo, mas bebamos. De fato ainda é cedo, continuou pensativo, e um querubim com um pesado martelo dourado fez o aposento ressoar na primeira hora batida desde o nascer do sol. De fato ainda é cedo, mas pouco importa. Bebamos. Sirvamos uma oferenda ao sol solene, que estas chamas e lâmpadas espalhafatosas querem tanto subjugar. Brindamos com cálices transbordantes, e ele engoliu, em rápida sucessão, diversas taças do vinho. Sonhar, continuou retomando seu discurso despropositado e erguendo um dos magníficos jarros à luz suntuosa de um incensório. Sonhar tem sido o ofício da minha vida. Construí para mim, como o senhor vê, um caramanchão de sonhos. Poderia ter construído algo melhor no coração de Veneza. O senhor contempla a seu redor, é verdade, uma barafunda de adornos arquitetônicos. A castidade jônica é ofendida por padrões antediluvianos, e as esfinges egípcias se estendem sobre tapetes dourados. Mas o efeito só é incongruente para uma mente acanhada. As convenções de estilo, no que diz respeito à origem e especialmente a tempo, são monstros que fazem a humanidade fugir, assustada, da contemplação do sublime. Eu mesmo já fui um adepto do decoro, mas esta sublimação da insensatez entediou minha alma. Tudo isto agora é mais adequado ao meu propósito. Como estes incensórios cheios de arabescos, meu espírito se retorce em chamas, e o delírio do cenário me predispõe para as visões alucinantes da terra dos sonhos reais, para a qual estou partindo, agora, rápido. Aqui, ele fez uma pausa abrupta, inclinou a cabeça até o peito e pareceu escutar um som que eu não ouvia. Por fim, ergueu a cabeça, olhou para cima e proferiu os versos do bispo de Chichester. Espera por mim. Não deixarei de te encontrar no vale profundo. Logo depois, acusando o poder do vinho, jogou-se ao comprido numa otomana. Passos rápidos soaram na escadaria, e logo a seguir houve uma forte batida na porta. Corri para tratar de impedir que a perturbação prosseguisse, quando um pajem da casa de Mentone irrompeu pelo quarto e gaguejou numa voz sufocada pela emoção. Estas palavras incoerentes: a minha senhora, envenenada, envenenada. Ah, a linda Afrodite. Desnorteado, voei até a otomana e tentei acordar o adormecido para a realidade chocante. Mas seus membros estavam rígidos, os lábios estavam lívidos, os olhos que pouco antes brilhavam estavam fechados pela morte. Recuei cambaleando até a mesa. Minha mão caiu sobre uma taça quebrada e enegrecida, e a consciência da verdade acabada e terrível explodiu na minha alma.